a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, como eu falava há pouco, hoje eu quero falar a respeito de santificação, ou melhor ainda, do processo de santificação, e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. Bom, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 1 também, eu lembro que até domingo passado eu cheguei a citar aqui esse texto, esse comecinho, mas vamos lá, diz assim, ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja, o quê? De Deus que está em Corinto. Vamos parar nessa vírgula. Alguém tem dúvida que ele está falando com a crentarada? Né? Com a igreja de Deus, com os santos, com aquelas pessoas que um dia ouviram a palavra, se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus como seu Salvador, desceram as águas do batismo, nasceram de novo, amém? Estão seguindo a Cristo. Aí a Bíblia diz, continuando, a igreja de Deus que está em Corinto, agora presta atenção, aos santificados em Cristo Jesus. Quando essa turma, como eu dizia, aceitou Jesus como seu Salvador, se arrependeu, desceu as águas do batismo, então eles foram salvos, eles foram santificados. Aquilo que eu quero chamar, e você já vai entender daqui a pouco o que eu estou chamando assim, de uma santificação inicial. Aquelas pessoas viviam como nós, tá? Como nós, antes de sermos alcançados, vivíamos no pecado, no erro, numa vida completamente errada, a tal ponto de muitas vezes nem conseguir enxergar que aquilo era pecado. Outras vezes, mesmo sabendo que aquilo era errado, mesmo assim aquilo nos dominava e a gente continuava fazendo. Então, no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a conta foi zerada. Amém? Nós fomos santificados. Quando nós descemos as águas do batismo, por isso que é chamado de nascer de novo, nós nascemos de novo, a conta zerou. O que nós fizemos dali para trás não interessa mais. Interessa o que nós vamos fazer dali para frente. Esse processo de Deus, vamos assim chamar, apagar todo o nosso passado, se é que eu posso dizer assim, a própria Bíblia está chamando aqui de santificação. Eles foram santificados em quem? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus os santificou. Aí pronto, aí acabou. Agora estão santificados, foram salvos, uma vez salvos, salvo para sempre. É isso? Será? Vamos ver, olha só. Aí diz assim, chamados para ser santos. Amém, igreja? Aí alguém diz, mas pera lá, mas eles não foram santificados? Foram. Mas a santificação é um processo que já havia acontecido ou é um processo que ainda iria acontecer? Os dois. Porque é isso que nós vamos entender a respeito da santificação, que ela é um processo. Que ela é total e completa, né, quando a gente aceita Jesus, como eu disse, nos batizamos, então, né, a gente foi santificado em Cristo Jesus. Mas a santificação não acaba ali. Ela é um processo, ela é contínua. E além de nós termos sido santificados, nós também fomos chamados para sermos santos. Assim como a igreja de Corinto foi, eu e você também fomos da mesma forma. Aí a Bíblia continua dizendo, com todos os que em todos os lugares, eu acho que diz respeito a nós, né, invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Opa, então está falando de nós, então diz respeito à nossa vida. Nós também um dia fomos santificados, só que o processo não acaba ali. E infelizmente, algumas pessoas, por não entender a santificação como um processo, elas acham que pronto, está tudo resolvido ali. E não está. Porque além de nós termos sido santificados, agora nós fomos chamados para ser santos. Eu sei que provavelmente assim no começo, talvez fique um tanto quanto vago, mas daqui a pouco você vai entender melhor a respeito disso. Eu gosto de exemplificar isso aqui com aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel, né? E aí fica fácil da gente entender. Meu irmão, Deus chama Moisés para que Moisés libertasse o povo hebreu da escravidão do Egito. Então, depois que eles celebram ali a Páscoa, né, que aponta para a Santa Ceia, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, já preguei isso várias vezes, depois que eles participam ali da ceia, já cingidos, já prontos para ir embora,
né? Então vem a praga ali da morte dos primogênitos, então eles saem do Egito, eles são libertos do Egito. Isso é aquilo que a gente poderia chamar da santificação inicial, ou até mesmo, em poucas palavras, da salvação. Eles foram salvos, eles foram tirados da escravidão. Assim como um dia, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que a mesma coisa acontece com a gente. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então nós fomos tirados daquele domínio, nós fomos tirados daquela escravidão, e é dessa forma que a Bíblia trata o pecado, como uma escravidão. Então a gente foi tirado de lá. Agora, está tudo certo? Não, agora vai começar um processo de santificação daquele povo. Agora, eles saíram do Egito. Agora o Egito precisa sair de dentro deles. Pergunta para mim qual que é o mais difícil. É só você lembrar da história bíblica. Meu irmão, Deus tirar o povo do Egito foi relativamente muito simples, muito fácil. De maneira nenhuma eu estou desprezando o que foi feito lá, mas foi muito simples e muito fácil comparado com depois tirar o Egito de dentro deles. Tirar a mentalidade de escravo, a visão de escravo, a atitude de escravo, o comportamento de escravo. Esse deu muito mais trabalho. E com a gente, você acha que é diferente? Não. Você já leu a Bíblia do relato lá do povo de Israel? Já ficou com raiva do povo? Quem já ficou com raiva do povo de Israel? Fala a verdade. Se você não ficou, é porque você não leu a Bíblia. Porque dá raiva. Dá raiva. Deus faz qualquer coisa que está errado. Estão murmurando, vamos voltar para o Egito. Não era assim? Vamos voltar para o Egito e tal. Meu irmão, chega a dar raiva daquele povo. Sabe quando a raiva passa? Quando eu e você percebemos que a gente é igualzinho. Verdade ou não é? Aí a raiva começa a passar um pouquinho. Um pouco só. Que aí divide entre a raiva que dizendo deles e da gente mesmo. Né? Mas, meu irmão, esse é o processo de santificação. É quando precisa agora, nós fomos chamados para sermos santos. E agora precisa haver uma verdadeira transformação na nossa vida. Não é uma religiosidade, não é simplesmente faça isso, deixe de fazer aquilo. Não é simplesmente algo relacionado apenas ao comportamento. Claro, o comportamento está envolvido, como eu vou falar daqui a pouco, mas não é só isso. Mas precisa haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de visão. Aí a gente falava domingo passado que para Paulo, alguém que era espiritual era alguém que pensava como Cristo, que tinha a mente de Cristo. Amém? Isso era alguém espiritual para o Paulo. Então, nós começarmos a pensar como Cristo pensa, começar a sentir como Cristo sente, a realmente ter a nossa natureza transformada. E se isso não acontecer, meu irmão, para o resto da vida, a gente vai ser um crente carnal, um crente meia boca, um crente imaturo, um crente que vive dando escândalo, que vive causando todo tipo de problemas, derrubando até outras pessoas pelo caminho. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, levar isso que a palavra de Deus está falando muito a sério. Nós fomos santificados, mas não parou aí, nós fomos chamados para ser santos. Agora, sabe, não responda para mim, responda aí para você mesmo, mas com sinceridade. Um dia Deus te tirou do mundo, mas seja sincero, o mundo já saiu de dentro de você? Aquela mentalidade já saiu, você continua pensando como antes? Ou você continua sentindo como antes? Ou seus desejos continuam sendo como antes? A sua mentalidade, como eu dizia, a visão de mundo e assim por diante. Então nós precisamos, se nós olhamos para dentro de nós, identificamos dentro da nossa vida muita coisa do Egito, falando figuradamente, muita coisa ainda do mundo, meu irmão, a gente precisa, reconhecer, eu estou precisando de santificação. Eu estou precisando de santificar. Amém? Vamos continuar, vamos ir em frente para a gente ver um pouquinho mais aqui. Em Atos, a Bíblia vai dizer aqui desse processo de santificação inicial, tá? Eu só vou ver esse versículo bem rápido, só para você entender aquilo que eu chamo de santificação inicial. Atos, capítulo 26 e versículo 18. Vamos direto ao ponto. Aqui é quando Jesus aparece lá para o Saulo de Tarso,
está chamando ele para a salvação e também para até mesmo o ministério, fazer a obra de Deus. E nesse momento, Deus fala algumas coisas para ele. E uma dessas coisas é isso aqui, ó. Como eu disse, eu vou pegar a história, que vou pegar o bonde andando, tá? Só para pegar só o que interessa para nós hoje. Atos 26, 18 diz. Só para você entender, Jesus falando para Saulo, né, ainda não é Paulo, para Saulo, dizendo assim: olha, eu te alcancei para que através de você eu venha realizar isso. E aí Deus vai falando algumas dessas coisas. Uma outra coisa é para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Penso que é muito fácil a gente entender a santificação inicial, tirá-los das trevas, a fim de que eles recebam remissão de pecados, né, o perdão dos pecados, a fim que os pecados deles sejam perdoados. Olha só, e recebam também, né, e herança entre os santificados pela fé em mim. Então, é muito claro que aqui a Bíblia está tratando santificação, nesse aspecto que a gente está falando, santificação inicial. Alguém que estava no pecado, alguém que estava no erro, mas porque ouviu a palavra, ele teve os seus pecados perdoados, ele saiu das trevas para a luz, ele recebeu herança entre os santificados, ele passou a fazer parte dos santificados. De que maneira? Pela fé em mim. Quando a gente crê no Senhor Jesus, crê na mensagem do Evangelho, nós recebemos essa primeira santificação, a herança dos santificados. Amém. Acabou ali? Não, que a gente está vendo. Aí que começa o processo. Bom, a gente viu que existe a santificação inicial, vamos ver que tem mais. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 14. Está conseguindo me acompanhar, gente? Não se perdeu em nenhuma curva ali atrás? se perdeu, corre para não perder o compasso aí, para acompanhar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Então diz assim, ó: procurem viver de que forma? Em paz com todos. E o que mais? E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na corrigida até diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Então, segundo a corrigida, a santificação precisa ser seguida. Aqui fica mais claro da gente entender, ela precisa ser buscada. Busquem a santificação. Bom, de uma tal maneira que ela não se encerra com aquela santificação inicial. Você concorda comigo? Né? Porque se tudo fosse resolvido, eu aceitei Jesus como... Gente, eu não estou falando que essa obra não é completa. Ela é completa para essa primeira etapa. A obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ela é completa em si mesmo, para essa primeira etapa. Você está entendendo? Né? Então, agora a Bíblia está dizendo, vá atrás da santificação. Busque a santificação. Ou, como a corrigida, siga, procure se santificar. Porque se você não se santificar, você não vai ver a Deus. Ih, pastor, eu vou ter que andar lá no céu com os olhos fechados? Não, nem para lá você não vai. Amém? Verdade, não é? Não vai ver a Deus. Então, isso é coisa muito séria. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Agora a gente precisa entender, repito mais uma vez, esse processo da santidade. Porque geralmente quando a gente fala de santidade na igreja, a pessoa ela pensa mais ou menos assim. Esse é claro que não é todo mundo, mas esse é o pensamento geral que as pessoas têm. Ah, não, santidade é eu não pecar. Não é esse o pensamento geral, né? Então, santidade é eu não pecar. Ah, eu não pequei, então eu sou santo. Se eu pecar, então, pronto, eu já não sou mais santo, né? Então, é claro que a santificação, ela envolve eu estar longe do pecado, é óbvio. Mas entenda que é algo mais até do que isso. Porque, entenda, tem pessoas que ela, por uma religiosidade, isso qualquer religião que você possa imaginar, por uma religiosidade,
por conceitos humanos, tradições humanas, ensinamentos humanos e assim por diante, por uma religiosidade, ela consegue se controlar. Então, ela não comete nada errado de acordo com os seus princípios ali, de acordo com os ensinamentos de determinada religião. Então, na visão de mundo dela, ela não peca, porque ela não quebrou nenhum mandamento daquele. E assim como né, cristãos também, muitas vezes, né, o chamado lá do Beata, do Carola e tal, a pessoa vive uma vida, né, cheia de regras. Mas, meu irmão, santificação é você não pecar, mas é você também viver uma vida de acordo, uma vida de comunhão com Deus, porque às vezes a pessoa tem uma vida muito regrada, mas isso não quer dizer que ela tenha comunhão com Deus. Ela tem uma vida extremamente regrada, mas extremamente vazia de Deus. Você está entendendo? Né? Então, não é isso, ou pelo menos não é só isso. E outra, a santificação não é algo que alcança só o nosso comportamento, mas como estamos falando até aqui, vai transformar a nossa mentalidade, vai transformar o nosso coração, vai transformar o nosso caráter, vai transformar tudo que é em nós, nossa visão de mundo, tudo. Amém? Então isso é a santificação, é aquele processo, como eu dizia lá, de tirar o Egito de dentro de nós, ou tirar o mundo de dentro de nós. Quanto menos do mundo há em mim e mais de Deus há em mim, mais santificado eu estou. Você está entendendo? É isso que a Bíblia nos mostra que é a santidade. E a Bíblia está dizendo, sem ela, não adianta, ninguém vai ver a Deus. Não adianta eu ter uma parte dela que é eu não errar, eu não faço nada de errado. Mas tem comunhão com Deus? Não. Mas mudou a sua mentalidade? Mudou? Não mudou nada. Só simplesmente por um desejo de ser mais santo, mais espiritual que os outros, que a pessoa vive aquela vida regrada. Está entendendo? Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Vamos continuar aqui mais. 2 Coríntios agora. 1 Coríntios nós já estivemos lá. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Já deu para perceber que hoje a gente vai folhear bastante a Bíblia aí, não deu? 2ª Epístola aos Coríntios, 7, 1. Guarda isso no seu coração. A santificação é algo que precisa ser buscado. Eu preciso buscar a santificação. E outra coisa, né? Não é algo assim, eu busquei, alcancei, agora está tudo resolvido. Não, eu preciso buscar hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 50 anos, daqui 100 anos, se eu viver tudo isso. Amém? É uma busca contínua pela santificação. Porque vamos falar a verdade, todos os dias, o mundo tenta se infiltrar dentro de nós. Todos os dias. Em cada conversa, em tudo. Em tudo. Então, todos os dias eu tenho que estar buscando a santificação, tirar aquilo que é do mundo, tirar aquilo que é do diabo e me encher das coisas de Deus. Se eu paro no meio do caminho, meu irmão, não adiantou nada. Porque daí eu começo a me esvaziar das coisas de Deus e começo a me encher das coisas do mundo. Aí eu não vou ver Deus. Aí a coisa fica séria. 2 Coríntios 7, 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Né? Veja que está bem dentro da linha daquilo que a gente veio falando na semana passada. Aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Você pode ler essa frase comigo? Vamos lá? Aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Vamos de novo? Aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Amém? Meu irmão, olha só, então a santidade, ela não só pode, mas a Bíblia está trazendo um mandamento, ela precisa ser aperfeiçoada. Lembra aquilo que eu falava de uma busca, de um dia a dia, né? É o que a Bíblia está dizendo, ela precisa ser aperfeiçoada. Cada dia que passa, ela está melhor. Não é isso que é aperfeiçoar? Eu estou aperfeiçoando a minha técnica de lavar a louça. Né? Então,
cada dia eu estou melhorando, né? Assim, cada dia eu estou melhorando, cada dia eu estou desenvolvendo a coisa para ficar mais rápido, para ficar mais limpo, para ter uma técnica melhor e tal. Então a Bíblia está dizendo, ó, eu preciso aperfeiçoar a minha santificação. Mas como é que eu aperfeiçoo a minha santificação? Como? Está aí no texto. Como? Está aí no texto. Como? Está bem na tua frente. No temor de Deus. Sabe como eu enxergo assim? Você sabe que eu gosto de viajar, assim, criar uma imagem. Para mim, tudo eu crio uma imagem na minha cabeça. A santidade, pensa na santidade como se fosse uma faca. Amém? Uma espada, o que você quiser. Depende da sua criatividade. E o temor do Senhor é aquela pedra de amolar. Amém? Então, como que eu vou aperfeiçoar a minha santidade? Como que eu vou tornar ela mais afiada? Ela melhor? Eu aperfeiçoo ela no temor de Deus. É o temor de Deus que vai afiando, amolando, é o temor de Deus que vai aperfeiçoando a minha santificação. Está entendendo? Então, quanto mais temor de Deus eu tenho, a consequência disso é que a minha santificação ou a minha santidade vai se tornar cada vez melhor, mais aperfeiçoada. Agora, o oposto também é verdade. Quanto menos temor de Deus eu tenho, a santidade vai ficando de lado. Ah, não é algo tão importante assim, tem outras prioridades. E é assim ou não é na nossa vida? Bom dia? É assim ou não é? É exatamente dessa forma. Meu irmão, é o temor a Deus, é o respeito que a gente tem por Deus, e eu já defini isso várias vezes, que para mim é o respeito misturado com medo, é os dois juntos. Uma coisa não tem como se desvincular da outra. Esse respeito misturado com medo, eu digo, não, ele é Deus, a minha vida está na mão dele. É ele que decide, é ele que exalta e ele que abate. É ele que dá vida e ele que tira a vida. Ele que coloca reis e ele que destitui reis. Tudo está na mão dele, eu tenho que respeitar esse ser. Eu tenho que respeitar Deus. Você está entendendo? Isso é o temor. Então é o temor que vai aperfeiçoando a minha santidade. Meu irmão, a pior coisa que tem é um crente sem temor a Deus. É triste, é terrível. Porque é o temor a Deus que faz com que cada dia eu queira me aproximar dele, cada dia eu queira agradar ele, a cada dia eu queira aperfeiçoar a minha santidade, pensar como ele pensa, sentir como ele sente e assim por diante. Você já entendeu até aqui? Amém, igreja? Meu irmão, então eu e você precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver como é que está o nosso temor. Porque se estiver faltando temor, vai faltar santificação. E quanto mais temor a Deus a gente tem, então mais aperfeiçoada será a nossa santificação. Eu gosto sempre de citar, e eu falo muito isso nas minhas orações, a oração lá do salmista: une o meu coração ao temor do teu nome. A gente sempre tem que estar unindo o nosso coração ao temor a Deus. Porque quando a gente perde o temor, como eu disse, aí a coisa fica séria. O que faz eu não pecar? Temor ao Senhor. É isso que faz eu não pecar, é isso que me impede de pecar. O que faz eu não tratar uma pessoa mal? É o temor do Senhor, porque se não for isso, aquelas pessoas que eu preciso tratar bem, eu trato. Mas aquelas pessoas que eu não preciso tratar bem, aí eu não trato. E não é isso que a maioria das pessoas fazem? Né? Agora, o temor do Senhor é que me leva a tratar bem todas as pessoas, e assim por diante, tudo na nossa vida. Estou dando apenas um exemplo, mas envolve tudo. Então, eu preciso entender o quão importante é para a santificação o temor a Deus. É através do temor a Deus, lembra do exemplo que eu dei? Lá da pedra de amolar? Não se esqueça disso. Ih, pastor, eu estou precisando de santidade, está precisando de temor a Deus. Que é o temor a Deus que vai, então, aperfeiçoar a minha santidade, como a Bíblia está dizendo aqui. Glória a Deus. 1 de Pedro, deixa eu tentar correr. 1 de Pedro 1,13.
Quem achou, diga aleluia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. A corrigida diz, em toda a vossa maneira de viver. Em tudo que você fizer, toda a sua maneira de viver, seja santo. Por quê? Porque aquele que me chamou é santo. 16. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A Bíblia está dizendo aqui a respeito de uma santificação, que eu quero chamar de uma santificação comportamental. Agora sim. Porque é isso que a palavra de Deus espera de nós. Olha, você foi santificado. E você foi chamado para ser santo. Então, em toda a sua maneira de viver, seja santo. Em Efésios 4:1, a Bíblia diz para nós andarmos de maneira digna com a vocação com que nós fomos chamados. Deus não nos chamou para a santidade? Então a Bíblia diz, ande de maneira digna, que faça coro, que faça sentido com aquilo para o qual você foi chamado. Está entendendo em nome de Jesus? E a Bíblia está dizendo, aquele que te chamou é santo, então você também, né, você é todos nós, você está entendendo? Né, mas você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. O meu olhar precisa ser santo, o meu ouvir precisa ser santo, de uma tal maneira que se eu estou ouvindo o que não presta, se vem alguém falar uma fofoca, dizer o que aquilo te incomodar. Meu irmão, olha, esses dias aí eu tô sem carro, eu tô andando de Uber para cima e para baixo. Você não sabe a agonia que me dá entrar num Uber e tá lá aquelas músicas. Mas aquilo vai me dando um treco ruim. Dá uma vontade de dizer, amigo, ou desliga aí, ou eu vou ter que descer, porque tá brabo. Aí esses dias peguei um assim, alguns ainda põem umas músicas internacionais, aí você não... nem sabe o que você está ouvindo, então, né, não te incomoda, né? Mas tem uns assim que põem cada música, daí esses dias era uma senhora, até umas músicas, meu Deus do céu. Eu falei assim, senhora, dá para baixar um pouquinho aí, porque eu preciso mandar uma mensagem aqui, né? E tal. Eu fui o caminho inteiro mandando mensagem, para quem nem precisava. Só para ela não ligar de novo aquele rádio. Né, mas você entende? Até o nosso ouvir precisa ser santo. Eu estou dizendo que sou melhor que ninguém, eu erro como todo mundo erra, mas assim, sabe, quando aquilo te incomoda, quando alguém vem contar uma fofoca para você, aquilo te embrulha o estômago, aquilo te dá nojo. Você diz, não, vamos orar por essa situação, tá bom? Vamos orar e Deus vai abençoar. Porque, sabe, aquilo chega a te incomodar. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser santos em toda a nossa maneira de viver, no nosso olhar, como eu disse, no nosso ouvir, principalmente no nosso falar, e em tudo, toda a nossa maneira de viver. E essa é uma santidade comportamental que o Senhor espera de nós. Muitas pessoas que não entendem ou não querem entender isso aqui, é porque a pessoa... né, ter aquela visão, mas não é assim, não, mas Jesus já morreu na cruz, eu já aceitei Jesus, eu já fui santificado, uma vez salvo para sempre, então não há mais nada que eu preciso fazer, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou continuar sendo santo ou salvo, né? Meu irmão, a pessoa, quem sabe, entendeu a primeira parte da santidade, mas não entendeu a segunda, e a gente vai ver daqui a pouco tem até uma terceira, se der tempo a gente chega lá, mas... a pessoa só entendeu a primeira, verdade, quando Jesus morreu eu fui santificado, mas agora que eu fui santificado, ele espera de mim esse comportamento. Eu acho interessante o exemplo que o John Bevere, ele traz no livro, se eu não estou enganado, Kryptonita,
que ele fala justamente sobre isso, da santidade, um livro fantástico, né? Na verdade, eu gosto demais desse escritor, mas é um livro fantástico com relação à santidade, e ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala dessa santidade comportamental e essa santidade inicial, e para isso ele usa o exemplo do casamento dele. Para eu não contar a história dele, eu vou contar da minha, usar o meu casamento de exemplo, né? Então ele diz mais ou menos assim, e aí agora falando de mim. Eu casei há 18 anos atrás, então a gente foi lá no cartório, fez todo o procedimento, depois a gente foi até o pastor, entrou, aquela coisa toda, padrinho e tal, todo aquele processo lá, né? E tal, fomos lá diante do pastor, o pastor fez a cerimônia, deu uma palavra, orou por nós, ungiu as alianças, né? No final ele fizemos os nossos votos, no final ele declarou lá, agora eu vos declaro marido e mulher, né? E daí todo mundo fica esperando, e pode beijar a noiva, né? E todo aquele processo, naquele momento ali que o ministro de Deus declarou, agora eu vos declaro marido e mulher. Então a minha esposa, ela se tornou minha esposa. Eu me tornei o marido dela. Já se passaram 18 anos disso. E agora 18 anos e... Que dia que é hoje? 3. Amanhã faz 18 anos e um mês. Então já se passaram aí 18 anos e alguns dias. Ia falar meses, mas não foi meses, né? Então, e alguns dias. A minha esposa hoje, ela é tão minha esposa quanto no momento que o pastor falou, eu vos declaro marido e mulher. Entenda bem, passou 18 anos, ela não é hoje mais minha esposa, nem menos. Ela é tão minha esposa quanto naquele dia. Você está entendendo? E isso, né, se compara, dando o exemplo que eu quero te dar, com a santificação posicional. Porque, meu irmão, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E aí, novamente, eu vou usar o meu caso, eu aceitei Jesus como meu Salvador uns 20 e poucos anos atrás. Então, no dia que eu aceitei Ele como meu Salvador, eu não sou hoje mais filho de Deus do que eu fui naquele dia. Eu sou tão filho de Deus quanto eu era naquele dia. Não mudou nada. Posicionalmente, a minha posição continua a mesma, como um filho de Deus. Você está entendendo? Assim como a posição da minha esposa continua a mesma, minha esposa. Se a gente viver até lá mais 50, 60, 70 anos, ela vai continuar sendo tão minha esposa quanto ela hoje. Não vai ser nem mais, nem menos. Porque essa é uma questão de posição, posicional. Amém. Agora, você concorda comigo que existe dentro do casamento também, né, um compromisso ali comportamental. Então, ela continua sendo a minha esposa e eu continuo sendo o marido dela. Mas aí vem a pergunta, e de forma comportamental, ela está sendo a minha esposa? Eu estou sendo o marido dela? Porque entenda que são duas coisas completamente diferentes. Porque eu posso começar a agir como se solteiro fosse. Não posso? Eu posso começar a agir como se eu não fosse um homem casado, desde o sentido de não sustentar, desde o sentido até emocional, de estar presente, ou no sentido físico até mesmo, ou da intimidade do casal, posso colocar assim para ficar ainda mais claro, desde um sentido da forma que eu ajo, porque se eu começar a agir como se eu não fosse casado, se eu começar a tratar as outras mulheres, por exemplo, como se eu não fosse casado, isso vai comprometer o meu casamento? Isso vai comprometer a minha posição? E entenda só, o meu comportamento de casado pode, inclusive, vir a afetar a minha condição posicional como marido ou como esposa. Vamos supor que algum dia eu vou e aí eu estou vivendo como solteiro, eu estou pensando igual solteiro, né? Não, que eu tenho que curtir a vida, que mulher, que nada, não, que filho, que nada, que família, não, eu tenho que aproveitar a vida. Ah, eu ainda sou jovem.
Olha aí, que bênção, né? Vocês aprenderam. Eu ainda sou jovem, eu tenho que curtir a vida e não sei o que mais e tal. Então, aí eu vou e daqui a pouco eu traio a minha esposa. Porque eu estou me comportando como se eu fosse um solteiro. Ou melhor, né? Nem um solteiro, porque um solteiro crente faz isso. Como alguém no mundo. Como um crente carnal, como a gente falava semana passada. Então, você perceba que a minha esposa, ela pode, segundo a palavra de Deus, ela pode se separar de mim, ou não? Sim, ela vai lá e decide, não, que é isso? Não, eu não quero perdoar e a gente vai terminar o nosso casamento aqui. Então, assim, perceba como o meu comportamento pode ser diferente da minha posição. Amém. Assim como o meu comportamento pode, inclusive, anular a minha posição. Na santificação não é diferente. Um dia Jesus morreu por mim, eu aceitei Ele como meu Salvador, eu fui santificado. Amém, igreja? A santificação inicial que estou falando até agora, eu sou um filho de Deus. Mas se eu não me comportar dessa forma, e aí tem muito, quase que eu falei pregadorzinho, ainda bem que eu não falei para não dizer que eu estou falando mal de alguém. Graças a Deus que eu consigo controlar e não chamei de pregadorzinho, né? Mas tem uns abençoados por aí pregando uma mensagem que não tem nada a ver com a Bíblia. Não, que Jesus me santificou, então não preciso lutar contra o pecado, então não preciso fazer nada, porque eu sou filho de Deus e nada do que eu faça vai mudar isso, não importa o que eu faça, não vai mudar o que Deus sente por mim e não sei o que lá, pregando uma graça, uma hipergraça que não está na Bíblia. Você está entendendo? Meu irmão, quem sabe a pessoa entendeu bem mal a primeira etapa, só não conseguiu entender a segunda. E aí sai falando um monte de besteira por aí. E é óbvio que vai ter muita gente que vai gostar desse tipo de mensagem, não vai? Oh, vai achar o máximo, né? Então, nós precisamos entender isso. E até entenda bem, daqui a pouco, eu já vou chegar lá, se Deus quiser, já estou terminando. A gente vai falar de uma santificação final, que se dá no dia que a gente chegar no céu. Lá sim a gente vai viver a verdadeira santificação, onde o nosso corpo mortal, corruptível, será transformado em incorruptibilidade. Amém. Aí vai ser a verdadeira santificação, se é que eu posso chamar assim, ou no mínimo a terceira etapa. Agora você perceba que a santificação comportamental, ela pode anular a minha santificação posicional ou inicial e pode afetar, inclusive, a minha santificação final, porque se eu não sou santo, como é santo aquele que me chamou, é claro que eu não vou morar no céu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos levar muito a sério isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora sim, estamos acabando. Versículo 50. Aqui o 55 é o 50. Aqui. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 50. Quem achou, diga aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor, ó. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Está falando da morte natural. Mas todos seremos transformados. Porque o dia que Jesus vier, se há de concordar que vai ter gente viva. Não sei se vai ser nós ou não. Não sei, porque eu não sei quando que ele vai vir, né? Espero que seja ainda na nossa geração, mas, né? Então, mas vai ter gente que vai estar viva, que não dormiu, que não experimentou a morte. Mas até aqueles que não experimentaram a morte serão transformados, os que experimentaram também, ainda mais. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que
este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu grilhão? Amém? Olha só o que a Bíblia está dizendo, que o que é corruptível não pode herdar o que é incorruptível. E o que é mortal não pode herdar o que é imortal. De tal forma que nós vamos precisar ser transformados. Amém? Receber um corpo glorificado, para que aquilo que é mortal se revista de mortalidade, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Está entendendo que isso é uma santificação? Que isso aqui não vai entrar no céu? Amém? Não vai entrar lá? Porque o que é corruptível e mortal não pode herdar o que é incorruptível e imortal? Então, esse vai ser o processo que a gente poderia chamar do processo final da santificação. Aí, de fato, para aqueles que irão morar no céu, de fato, vão se tornar santos. Amém? E aí sim, no aspecto de não ter pecado. Porque esse santo, não tem como alguém viver na terra dessa forma. Isso é só a santificação final, quando a gente chega no céu. Quando a gente está aqui na terra, a gente tem todo dia buscar a santificação, que vai sendo aperfeiçoada no temor do Senhor. É uma busca contínua, todos os dias, porque todo dia coisas do mundo e do diabo se infiltram dentro de mim, e todo dia eu tenho que ficar jogando fora essas coisas e me enchendo das coisas de Deus. É um processo. A gente precisa entender a santificação dessa forma. Amém, igreja? Dessa forma. Um dia Deus te tirou do mundo, mas se pergunte, o mundo já saiu de dentro de você mesmo? De fato? Ou tem muita mentalidade ainda do mundo? Tem muita coisa que você ainda concorda. Não, eu sei que a Bíblia diz isso. Ah, mas veja bem, também tem gente que fala aquele outro. E daí quem fala o quê? Eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Eu já vi crente falando, meu irmão, assim, não sei o que lá, até no questão de espiritismo, sabe? Não, porque aí alguém morreu e tal, e aí mandou uma mensagem, não sei o quê. Não, e assim, de uma certa forma eu até creio nessas coisas. Aí você diz assim, como assim? Você não era crente, não? Você desviou? O que aconteceu? Amém, igreja? Você entende? E são coisas assim. São coisas assim. E muitas pessoas têm esse tipo de coisa que ainda carregam consigo. Sabe? A pessoa diz assim, não, eu sei que mentir é errado, eu sei que a Bíblia condena, eu sei que a Bíblia diz, eu conheço a palavra, não é assim? Eu conheço a palavra, eu sei que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não, mas a gente precisa entender que assim, tem hora, depende a situação. Não, em alguns casos, você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão não está com uma mentalidade bíblica, sabe? Está com uma visão do mundo ainda. Está com uma visão ao contrário à palavra de Deus. E assim vai, tantas outras coisas, a gente precisa olhar para dentro de nós. E a gente identifica essas coisas dentro de nós, a gente precisa ser sincero, Jesus, está faltando santidade na minha vida, eu preciso me santificar mais. Eu preciso matar um pouquinho mais a minha carne. Eu vou acabar, prometo que eu acabo. Mas eu vi um pastor dando testemunho, eu achei muito, muito interessante. E geralmente a gente conta testemunho assim quando a gente é a parte certa da história. Geralmente não é assim, né? Mas o testemunho dele era legal que ele era a parte errada, né? Esse pastor assim, é muito sanguíneo e tal, e aí diz que foi ele e um amigo dele, pastor também, para uma conferência. E esse pastor amigo dele diz assim, rapaz, não é alguém assim de Deus, é alguém santo, é alguém pacífico, é alguém
né? E eu já sou ele contando, aquela pessoa agitada, sanguínea e tal. Aí ele ia contando as histórias, né, de tudo que eles passaram, de toda situação, desde para pegar o ônibus, para chegar lá, e um problema, e outro, vinha uma pessoa e tratava mal, vinha outra e humilhava, e aí ele já queria pegar a pessoa pelo pescoço, já que é isso, como é que trata a gente dessa maneira? Ele diz assim, e o amigo dele diz assim, não, Deus quer matar um pouquinho mais a nossa carne. Deixa, é Deus. Que Deus, essa pessoa demoniada, vem aqui, não sei o quê. Diz, não. É que Deus está vendo que a gente precisa morrer um pouquinho mais. Deus está vendo que a gente está muito orgulhoso. Amém, igreja? Deus quer matar o nosso ser um pouquinho mais, a nossa carne. Deixa ele quebrar a nossa carne. Deixa ele matar a nossa carne. Aí você entende a diferença, e aí você entende o que diz lá, sem santificação ninguém vê a Deus. Um conseguia enxergar Deus nas situações? Um conseguia, e o outro? Não, tudo é essa pessoa, é aquele, que absurdo, que isso. E o outro, meu irmão, nas situações, conseguia enxergar Deus dizendo assim, não, a gente está precisando disso. A gente está precisando ser quebrantado. Amém, igreja? Meu irmão, e que a gente possa, sabe, ter esse coração verdadeiramente, santificação, de temor a Deus. Não, a minha vida está na mão de Deus. Se alguém veio, me humilhou, fez isso e aquilo, não, é que eu preciso ser quebrantado. Eu estou muito orgulhoso mesmo. Eu estou muito soberbo mesmo. E quem é soberbo precisa ser o quê? Humilhado. Ou não? É a forma de Deus tratar. É a forma de Deus fazer. Eu tenho que olhar para aquilo e dizer, glória a Deus, que Deus está usando essa situação para me quebrantar. Eu estou precisando, minha carne está precisando morrer, ela está muito agitada. Está precisando mesmo tomar umas para quebrantar, para esmurrar a carne, para controlar a carne. A gente tem que ter essa visão em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos dê graça. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.